Estamos de volta aqui no Família dos Devotos e no comecinho do programa falamos para vocês que teríamos uma entrevista especial hoje, falando sobre o Grito dos Excluídos, que está na edição de número 29 e acontece aqui no Santuário Nacional. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora o Padre Toninho Alves, que é teólogo também, vai conversar aqui conosco. Padre, seja bem-vindo, viu? A um dia tão importante, tão significativo para que a gente possa falar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Bianca, Padre Henrique e a TV Aparecida por essa oportunidade de conversarmos sobre uma temática tão importante para a Igreja do Brasil. E Padre Toninho, explica pra gente, para quem está assistindo a TV Aparecida nesse momento e que está ouvindo pela primeira vez essa expressão. O que é o Grito dos Excluídos? Tá, eu queria começar, Padre, primeiro esclarecendo a questão dos excluídos. Ah, sim. A palavra excluídos, porque temos ali um pouco uma pequena história em torno disso. Claro. Então, digamos, décadas de 50, 60 e 70, a gente usava a expressão oprimidos. Contrariamente, era o opressor. Era um conceito mais político, digamos, muito assim, em cima da questão marxista, oprimido e opressores e tal. A partir da década de 80, começamos com outro conceito, chamado massas sobrantes, que era um conceito mais econômico, isto é, pessoas que não contavam nada para o grande capital, seja como produtores, seja como consumidores, massas sobrantes, um conceito mais geopolítico. Por exemplo, áreas da África, áreas do Oriente Médio, no Brasil, Norte, Nordeste, as periferias das grandes metrópoles, massas sobrantes, não interessam para o grande capital. E aí chegamos na década de 90, quando inclusive nasceu essa questão do Grito dos Excluídos, ao conceito de excluídos, que é um conceito que une esses dois conceitos terríveis, né? O conceito de oprimido, o conceito de massa sobrante, isso então agora vem nos excluídos, isto é, aqueles que simplesmente são deixados de lado, não são incluídos, não estão dentro, não são protagonistas, não fazem parte da vida, seja a vida política, seja a vida econômica, simplesmente estão vegetando. Então, é a essas pessoas que o Grito dos Excluídos quer dar voz e vez. Surgiu em 95, a partir da campanha da fraternidade, que exatamente foi sobre o grito questão dos excluídos. Em 95, a campanha da fraternidade propôs de se fazer em setembro um grito dos excluídos. E a partir do ano seguinte, em 1996, esse grito dos excluídos foi assumido pela CNBB como um evento a ocorrer sempre no dia 7 de setembro, e de lá para cá, todos os anos, como a Bianca disse, já estamos na 29ª edição. Padre, a gente sabe que, aliás, me marca muito uma vez, particularmente uma experiência pessoal que eu tenho, né, agora, que a gente foi gravar uma matéria uma vez, justamente com os excluídos no centro de São Paulo. E quando a gente perguntou para essa pessoa o que faz falta para você, qual é a sua necessidade, essa pessoa sorriu e falou: eu só preciso ser enxergado. A gente não imagina que a gente vai escutar algo desse tipo de uma pessoa que está precisando de comida, de casa, né, de trabalho, enfim, preciso ser enxergado, preciso ser visto. Este conceito de excluído que existe, que o senhor estava falando, fazendo essa explicação, é justamente isso, é enxergar a pessoa, enxergar Jesus na pessoa do outro. E é por isso que a gente tem que dar voz e vez para essas pessoas no Grito dos Excluídos, né, Padre? Exato, é uma outra aproximação para esse conceito do excluído, que é a questão da invisibilidade social. Há pessoas que são invisíveis, isto é, não interessam e por isso não têm visibilidade, não têm protagonismo. E é exatamente o Grito dos Excluídos, quer dar visibilidade e voz a essas pessoas. E por que 7 de setembro? O 7 de setembro é uma data muito importante, uma data simbólica, a independência do Brasil, 201 anos. Bom, o 7 de setembro, digamos, o grito lá, há 201 anos, foi feito por uma elite, por uma corte que estava em volta de Dom Pedro I, sem participação popular.
Tem até um quadro do Pedro Américo sobre a independência do Brasil. Inclusive, vocês estão vendo aí, nesse quadro, quando a gente observa ali Dom Pedro, a margem do rio Riacho do Ipiranga, dando grito, etc., e vejo que logo ao lado tem ali um carreiro tangendo um carro de bois, olhando e se perguntando: o que será que está acontecendo? O que está havendo? Então, historicamente, o povo sempre foi deixado à margem, como vemos naquele quadro. Não participa dos eventos, não é protagonista nos eventos. Alguém faz alguma coisa por eles. Isso não é só na independência, também na proclamação da República. Tem o livro do Paulo Marcum, chama-se 1964, Na Lei ou na Marra. E o Paulo Marcum faz uma análise exatamente disso. E diz que na proclamação da República o povo nem sabia o que estava acontecendo. Então, o 7 de setembro, nós queremos, e isso aí é o objetivo do grito, é que a voz desses invisíveis seja ouvida. Dar voz para essas pessoas que estão à margem da sociedade, que historicamente sempre ficaram à margem de tudo aquilo que é decidido. As mudanças têm que vir de baixo, das bases, da população, com participação popular. O senhor havia falado que lá em 95 o Grito dos Excluídos surge a partir de uma campanha da Fraternidade que sempre traz temas bastante propícios à reflexão de todos, né? E nesse ano o Grito dos Excluídos tem algum tema específico? Fale para a gente um pouquinho sobre isso. É uma boa pergunta, padre, que o Grito dos Excluídos, lá em 1996, quando a 34ª Assembleia da CNBB assumiu como sendo um trabalho da Igreja do Brasil, foi solicitado que sempre o grito estivesse ligado com o tema da campanha da fraternidade do ano em curso. Esse ano, o tema da campanha da fraternidade é a fome, foi a fome, como nós meditamos muito na Quaresma, que é um drama da sociedade brasileira. São 92 milhões de pessoas que passam por uma insegurança alimentar, moderada ou leve, e 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. O texto base da campanha coloca 15,5% da população brasileira passam fome. Então é um drama. Mas o tema do Grito dos Excluídos quer ampliar um pouco mais. Além da fome, fala também da sede. Fome e sede de quê? Claro, a resposta óbvia é de comida e de água. Mas não só, há outras necessidades. Educação, saúde, bem-estar, cultura, moradia. Há tantas outras fomes e sedes que estão também nas demandas dessas classes mais vulneráveis. Então, amplie um pouco mais a discussão a partir do tema da campanha da fraternidade desse ano, que foi sobre a questão da fome. E tem um tema que é fixo, que vem desde do primeiro grito: a vida em primeiro lugar. Então, fome e sede de quê? A vida em primeiro lugar. Esse é a vida em primeiro lugar, portanto, é um tema fixo, que depois se encontra com o tema da campanha da fraternidade do ano. Agora, padre, a gente sabe que é uma caminhada contínua e que não basta apenas falarmos como estamos falando hoje, mas temos que ter as nossas ações, né? Como é que o movimento se preocupa com essas ações? Como é que é feita essa organização para que também os excluídos tenham cada vez mais voz e vez? Isto, Bianca, eu acho que é o pulo do gato, como a gente diz. Quer dizer, não basta você fazer as coisas por eles, como, por exemplo, o Grito da Independência. Vimos ali no quadro do Pedro Américo, muito simbólico, no meu modo de entender. Alguém gritando e o outro ali simplesmente olhando o que estão fazendo por mim. Tem que tornar as pessoas protagonistas. Esta é a grande preocupação, o grande desafio dos movimentos sociais, das pastorais sociais que a nossa igreja maravilhosamente desenvolve em vários níveis, em diocese, em nível nacional. Tornar as pessoas protagonistas. Como? Utilizando, por exemplo, os canais que nós já temos. Temos na Constituição os conselhos de saúde, conselho da criança e do adolescente, conselhos de educação. É uma forma das pessoas serem protagonistas nas políticas públicas, ouvindo sempre
as consultas populares que são feitas, enfim, nós temos mecanismos que a própria Constituição brasileira disponibiliza. Em suma, o que nós precisamos? É criar uma cultura política da participação e do protagonismo. Nós temos que sair um pouco daquilo, alguém vai fazer isso por mim. Ou esse não é um problema meu. Esse não é um problema meu. Ou então, alguém vai resolver para mim. E a pessoa se sentir protagonista da sua vida social. Esse é o grande, vamos dizer, o grande desafio e é o grande mote de todos os movimentos sociais e também das pastorais sociais. Não é você fazer em favor ou pela pessoa, mas é fazer junto com a pessoa e torná-la protagonista. Aqui está o grande, vamos dizer, o grande compromisso do Grito dos Excluídos. E que não é assim para envolver, padre, multidões, reunir milhares e milhares. São grupos pequenos, alguns lugares um pouco maiores, se reunindo esse ano em 25 estados do Brasil. São mais de 80 manifestações. Pessoas que se reúnem, grupos pequenos que se reúnem e vão se animando uns aos outros para serem protagonistas e fazer ouvir a sua voz. Isso mesmo, a gente precisa dessa virada de chave aí, de entender o protagonismo e a participação nessas situações aí que atinge a todos nós diretamente ou indiretamente e não desta forma, né, de só o assistencialismo, como bem disse o padre, mas levar-nos a nos envolver com essa situação. E você que está aí assistindo, rezando conosco, passando essa manhã na nossa companhia, a gente quer falar para você, né, dando aqui, fechando com chave de ouro a nossa entrevista, que nós temos um papel político na sociedade. Quando falamos de políticas públicas, nós falamos justamente de assegurar o direito de todos à vida plena, a vida com dignidade. Então não seja aquele católico, não seja aquele religioso que pensa política só como um partidarismo, uma briga entre lados. Não, abra sua cabeça e pense com o coração também. A gente precisa colocar os pés no chão e viver bem aí no nosso mundo, na nossa pátria, na nossa cidade, na nossa comunidade. Padre, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, esclarecendo as dúvidas e também falando para nós sobre esse movimento tão importante. E eu que agradeço novamente a TV Aparecida por abrir espaço para essa temática social, política, etc., que não agradam a muitas pessoas dentro da igreja, infelizmente. Mas por abrir espaço, parabéns à TV Aparecida pelos seus 18 anos, já está completando a sua maioridade, e com essa bênção de abrir espaço para essa temática da doutrina social. Não é a primeira vez que eu venho aqui, eu me sinto muito honrado por poder colaborar com vocês. Obrigada mais uma vez. Sei que o senhor deve estar na correria se preparando para a Festa da Soledade, né, da paróquia. Então, obrigada, viu?